gosto do meu corpo. Se você já pensou assim ou ainda pensa, fica aqui nesse vídeo porque nós vamos te dar vários motivos para você se amar. Olá, eu sou a Elis Medeiros. Rô Medeiros aqui. E juntas somos as Irmãs Medeiros, especialistas em autoestima, autoconfiança e criadoras da filosofia Baby Quero. Hoje nós vamos falar um assunto que dói no coração de muitas mulheres. Já doeu o meu também, porque por muito tempo eu não aceitei o meu corpo. Você acredita nisso, Elis? Sim, porque na adolescência havia aqueles traumas, aquela insegurança, e é normal. No nosso caso, depois de ser mãe também, aquele efeito sanfona, que muitas das vezes virou praticamente um fantasma dessa pesagem, dessa autocobrança e autoaceitação perante a sociedade. Mas por que a gente tem essa cobrança tão grande? Eu quero que você comece a pensar nas princesas da Disney. Cinderela, Branca de Neves. Fala outra, Elis. A Princesa e o Sapo, Diana, também outras heroínas, Rô Medeiros, princesas e heroínas. Ah, Valente. Eu amava aquela mulher dos cabelos enrolados. A Mulan também, todas magras. E a gente passa a infância inteira nos espelhando nas grandes princesas da Disney. Mas tudo muda com a maturidade. Verdade. E a gente estava conversando, eu e a Rô, a primeira princesa que era mais cheinha, né? Foi quem, Rô? A Fiona. Mas na verdade, Elis, ela não era cheinha, não. Porque quando ela era na fase humana, também magra. E depois parecia que era um defeito. É um defeito, então, ser baixinha, ser gordinha? É um defeito ter o cabelo cheio, volumoso, ter os olhos separados? Isso é defeito? Olhos separados ou os dentes separados, Elis? Ah, também, Rô, porque a Fiona tinha simetria mais diferenciada. Muitas pessoas nos rotulam. Mas quando você começa a olhar para trás e ver que são fases que nós passamos, tudo muda. Só que eu passei por um grande bullying na minha vida e mexeu muito com o meu emocional. Sua autoestima também, não foi, Rô? Nossa! Você quer saber? Quer saber? Escreve aqui, eu quero saber. De repente, no final, eu conto o que aconteceu. Tá, mas é aproveitar, vai escrever, então aproveita para curtir e se inscrever no nosso canal, que vamos sempre trazer esse conteúdo de valor para inspirar e para também fazer reflexões com outras mulheres. Rô, então, quando a gente era criança, a gente tinha aquela visão do feliz para sempre, da princesa esbelta, da princesa rica, do casamento feliz. E você percebeu que sempre colocava felicidade no outro. Felicidade era se casar, felicidade era você ficar rica. Mas, na verdade, o que é felicidade, Rô? E a felicidade é um estado de espírito que também oscila, tá? Esse negócio de estar feliz o tempo todo também é um mito. São momentos que a gente guarda no coração. Realizações pessoais, realizações em família. Se amar é uma felicidade imensa. Amar a Deus. Saber que você é amada por Deus. E aí tudo começa a mudar. Quando eu compreendi que eu sou do jeitinho que Deus me fez, tudo mudou. E quando eu comecei também a olhar os meus antepassados, tudo mudou também. Oh, impressionante, porque recentemente a gente descobriu os parentes de mamãe que foram separados aqui no Rio de Janeiro. E quando a gente encontrou as primas de mamãe, muitas tinham as mesmas características de Rô da nossa família. Olha que interessante. E aí a gente começa a perceber que a gente não está sozinha no universo. Vamos começar a puxar você bem querida, você bem querido também que está nos assistindo. Vamos buscar
resgatar a nossa ancestralidade e nos aceitar. Gente, é DNA. Não tem como você ser ancestral de povos indígenas, não ter o cabelo liso, o seu corpo não ser mais esguio, você ter poucos pelos, Pele mais morena. Olha que interessante. Então, você começa a entender e aceitar, porque tem coisas que são da genética, não tem como você mudar. E na minha família, todas nós somos baixas, magras. E outra característica também por exemplo, a Sol herdou algumas semelhanças de papai, que nós não herdamos. E aí você começa a entender certas coisas. Tem muito isso, né? A família, aquele filho que é diferente, até acaba sofrendo. Eu sou mãe de 3, meus 2 filhos têm cabelos claros e o Miguel tem o cabelo mais escuro. E por que ele é diferente? Porque eu falei, meu filho, vamos puxar como era seu avô, seus tios. E aí ele começou a entender, porque muitas crianças e mulheres se acham patinho feio. Mas na história do patinho feio, ele não era feio. Foi um ovo que foi encontrado, ele cresceu ali no meio dos patos. E quando ele foi crescendo, ele não era igual a nenhum dos patos que ali viviam. E a mãe também tinha aquilo tudo da rejeição, dos próprios irmãos ficarem acusando. E na verdade, quando ele foi crescendo, foi para o lago, ele percebeu que quando ele se olhava no espelho, ele era diferente. Mas na verdade, ele não era da mesma espécie. E ele era um lindo cisne. Ele conseguiu voar e encontrar o povo dele e se encontrar com a sua diferença. E a sua beleza. Cada um é belo do seu jeito. Quando você se olha no espelho, você vê várias características que você ama. E essa é uma das atitudes do miqueiro. Nós temos que focar naquilo que nós amamos. Hoje em dia, não tenho mais o mesmo corpo. Os seios mudaram porque eu amamentei, tive filhos. A barriga também não é mais a mesma. Porém, eu tenho o que me orgulhar. O processo de ser mãe mudou meu corpo, mas me deixou cicatrizes felizes que são meus filhos. Tem a cicatriz da cesárea também, graças a Deus. E tá aqui, olha, feliz para contar a história. E é muito legal a Rô falar sobre isso também, sobre rótulos, sobre identidade. Chamaram a gente sempre de baixinha, mas como eu ser alta, assim, meus pais eram baixos. Só o nosso avô, que ele era negro e bem alto. E nossa avó paterna, né? Estou falando dos avós paternos, descendentes de indígena. Então, olha só, que mistura. Que mistura legal. E esses rótulos acabam o quê? Fazendo com que você se permita a se reconhecer. Os animais, eles possuem a metamorfose. E aqui a gente mais conhece é da borboleta, que foi o tema do meu primeiro livro, Quem Eu Sou, que fala sobre identidade. A criança, ela tem que aprender a se olhar no espelho. A criança tem que aprender a se amar. Porque eu não olhava no espelho quando era criança. Então, se você começar a construir a autoconfiança e a autoestima da sua criança, se você é tia, se você é avó, se você é mãe, se é pai também, quando você começa a construir essa identidade, essa aceitação, tudo muda. E é assim que acontecem os maiores conflitos na adolescência. Na adolescência o cabelo, ele muda a textura, na adolescência surge o corpo. E muitas meninas se escondem. Opa, calma. É uma mudança, é uma fase. E quando a menina ela começa a aceitar que o corpo dela é desse jeito, ela começa a se libertar de estereótipos. Não é isso, Rô? Sim. É muito bacana a gente olhar com carinho. Você é magra e alta, você é linda. Você é mais baixa e é corpulenta, parabéns. Você tem ancas, quadril, coisa linda. Você teve a sua gestação e por enquanto não voltou, seja feliz. Você gerou uma vida. Para você que escreveu,
Aqui, se você queria saber qual o bullying que eu sofri na minha adolescência, eu tive um grande aumento de peso. E aí eu tive um relacionamento onde eu tive um cunhado, vou falar desagradável, que ele fez o seguinte, ele fez um comentário que me machucou a minha alma. Ele falou que meu namorado não podia largar a minha mão andando comigo na rua, porque se ele soltasse a minha mão, eu sairia voando. O que ele quis me chamar? De balão. E aquilo ali, eu sorri, porque na época eu não sabia responder, e eu fiz um compromisso comigo, de que eu iria mudar minha alimentação e que eu iria emagrecer. Na época eu não podia fazer atividade física, eu trabalhava durante o dia, à noite fazia faculdade, dias de sábado eu fazia curso de espanhol, não tinha tempo entre uma atividade e outra, e aí eu fiz uma reeducação alimentar. Eu fui eliminando, né, 1 quilo por mês, no total foram 10 quilos, e olha que interessante, depois disso eu nunca mais engordei. Na gestação do meu primeiro filho, eu engordei 8 quilos, e meu bebê nasceu de 8 meses, né, e da Ana Lorena, eu engordei 9 quilos. Disciplinada, gente, um exemplo a seguir. Eu já deslanchei, eu tive 3 gestações e ficava nessa balança, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Na pandemia, engordei 9 quilos, mas eu consegui eliminar, mas assim, foi gradativamente. Então, algumas pessoas que me olham, assim, nem percebem, você já foi mais corpulenta, mais cheinha? Eu falei assim, já. Aí eu tenho que mostrar foto. E é muito interessante porque eu mostro as fotos pro meu marido e ele fala assim, eu não lembro de você assim, né? É engraçado que as pessoas não lembram, mas eu lembro muito bem. Eu puxei a Elis, tá? Porque eu sou braba, Elis, vamos mudar isso aí. Mentora. E a gente começou a fazer atividade física em casa, com vídeo. Eu aqui, ela lá, a gente fazia uma chamada de vídeo e nos fazíamos juntas e foi sensacional. Ela fez uma reeducação alimentar também e deu tudo certo e não engordou mais. Então, é força de vontade, é bem querer-se, mas foi por um momento de saúde que a Elis teve que mudar também, tá? Sim. Elis estava com gordura no fígado. O que mais, Elis? Gordura no fígado, já estava começando com refluxo e também começando os sinais da artrite. E aí o médico falou, ou você quer tomar medicamento ou você quer mudar a alimentação, fazer atividade física. Eu falei, mudar a alimentação, atividade física. O colesterol estava começando a subir também um pouquinho, então eu fiz reeducação alimentar, atividade física e ó, estou bem. Mas foi uma decisão que eu tomei. Então, comece por uma decisão. Rô falou, já teve outros casos também com a Rô, de adultos, também já teve casos comigo. Por quê? Porque você vive no meio, você trabalha no meio de mulheres, professora, sala dos professores, liderança também em escola. Então, você acaba se comparando. Mas aí você percebe que, geralmente, era 10 anos de diferença das meninas que eu liderava, das professoras. Então, já tem uma faixa etária diferente, metabolismo é diferente, não se cobre muito. Se a sua saúde está bem, a alimentação, o que você quer? Eu quero, hoje em dia, qualidade de vida, eu quero fortalecer meus músculos, eu quero beber mais água, eu não quero ter problemas nos meus rins. Então, eu estou bebendo água, alimentação e fazendo atividade de acordo com a minha idade. E agora a Rô vai compartilhar uma das histórias do livro do mês dela, Mulheres que Correm com os Lobos. É muito bacana, tem uma parte aqui que ela fala de uma das contadoras de história. Ela era americana, alta, magra e os dentes incisivos eram separados. Então ela era alvo de deboche pela sua estatura, e principalmente, por ter os dentes separados, diziam que ela era uma pessoa mentirosa. Como assim, né, Elis? Poxa vida, imagina o quanto sofreu essa mulher. Certa vez ela decidiu reencontrar seus ancestrais e foi na tribo onde ela nasceu. Para sua surpresa, as mulheres de lá também eram altas
esbeltas e tinham os dentes separados. Mas na sua tribo, esse sinal de dentes separados tinha outro significado. E o que significava? A abertura de Deus. Era um sinal de sabedoria. Gente, que incrível! Então, para uma cultura tinha um significado, para a cultura dela tinha outro significado. Agora, Rô, assim também já aconteceu na nossa família. Nós somos descendentes, mamãe da Paraíba e o papai do Maranhão. Então nós temos uma prima, Jaque, que ela era diferente. Beijo, prima. Que ela era diferente das irmãs. E ela se sentia assim, poxa, só eu que sou diferente. Por quê? No Maranhão, as pessoas têm o pescoço um pouquinho mais curto e o rostinho redondo. E também os dentes separados, né, Elis? É verdade. Eu até vou falar sobre isso, questão de sabedoria. E ela fez uma viagem para conhecer os primos, os parentes do Maranhão. E chegando lá no Maranhão, ela percebeu que as primas também eram parecidas com ela. E tinham também o dentinho separado. Pescoço curtinho, rostinho redondo, e ela se sentiu muito acolhida. Então ela percebeu por que ela era diferente das irmãs. Porque ela vinha com o DNA forte dos seus ancestrais, da família, e foi uma história linda. Ela ficou com um sorrisão no rosto, e isso é muito importante. Nós conhecemos nossa história, conhecer nossas raízes e valorizar o nosso DNA. Ah, história linda! Já leu esse livro aqui? Me conta se você já leu, já é uma dica de leitura. Então, escreve aqui que livro você está lendo, que parte desse vídeo que você mais gostou. E não esqueça, inscreva-se aqui, vídeo todo sábado. Sempre com conteúdo sobre autoestima, autocuidado, autoamor, autoconhecimento, autorresponsabilidade para gerar autoconfiança, bem querida. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que foi preparado com muito carinho. E olha, começa a olhar para seu corpo com mais amor. Deus te fez única. Você tem uma história. Se ame no jeitinho que você é. Você é única, perfeita e um presente de Deus. Um grande beijo. Se aceite do jeitinho que você é e seja feliz. Fica com Deus. Tchau, tchau.